Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos irmãos e amados companheiros, aqui nós nos encontramos mais uma vez para falar um pouco da lição 33 do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico, onde na lição 33 ele diz: vê, pois, onde o instrutor espiritual retira do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o versículo 33, que diz: vê, pois, se a luz que existe em ti não sejam trevas. Conhecimento, inteligência, ciência sempre foi comum em todos os tempos. A luz espiritual, a luz divina, o amor incondicional de Jesus também. Desde que o Mestre querido recebeu de Deus, nosso Pai, a responsabilidade de ser Ele o co-criador deste planeta bendito, Ele não só nos convocou a estar aqui e dar a nossa contribuição, mas Ele próprio veio aqui entre nós nos ensinar de como proceder em nossa caminhada evolutiva. Somos todos viajores da eternidade. Da posse do conhecimento, da ciência, da tecnologia, nós caminhamos em direção à eternidade. Acontece que muitas vezes, não só nós espíritas, mas muitos dos responsáveis por apresentar Deus, o Deus de amor, e todos os seus atributos, muitas vezes nós nos equivocamos. Nós apresentamos o Deus que foi criado pelos homens e não o Deus que criou todos os espíritos, inclusive os encarnados, os homens, aqui que hoje fazem parte da humanidade terrena. O que acontece muitas vezes somos que nós potencializamos qualidades que ainda estamos distantes de ver. Às vezes, nós nos deparamos com criaturas com uma falácia muito fácil. Palavras bonitas, que encantam, palavras rebuscadas, palavras de um vocabulário. Muitas vezes, nós encontramos com criaturas que, a pretexto da caridade, usam esses artifícios em benefício próprio. Eles estão, na realidade, amealhando para si, querendo a vaidade, a fascinação e o reconhecimento. Muitos desses que apregoam conhecimento e informação, na grande maioria das vezes, escrevem artigos, escrevem livros que, longe de edificar o amor, a fé e a caridade, apresentam situações constrangedoras que vão exatamente no sentido contrário ao que o Cristo nos ensinou. É preciso que nós todos tomemos muito cuidado com as nossas responsabilidades, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que precisam viver em comunidade e, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por nós e também por todos aqueles que caminham à nossa volta. Muitos ainda estão engatinhando, muitos estão começando a sua jornada no descobrimento do mundo espiritual e as leis que os regem. E precisam que essa informação seja passada corretamente. Nós hoje, nesse mundo em transição para mundo regenerador, nós estamos tendo resgates coletivos, os flagelos naturais, onde todos deveriam estar contribuindo para a paz, para a harmonia e para o equilíbrio. Mas o que nós vemos muitas vezes são as pessoas buscando os interesses próprios, ainda egoisticamente pensando somente em ti, em tirar vantagens. Isto
é prejudicial a todos os espíritos que aqui precisam de ajuda, de auxílio, dessa informação, de direcionamento. Muitos de nós, pelo fato de estudarmos, de termos conhecimento através da codificação kardeciana, muitos de nós, por já estudarmos o Evangelho de Jesus, procurando colocar em prática os seus ensinamentos, muitas vezes nós nos achamos melhores do que realmente somos. Nós entendemos que já possuímos luz suficiente. Claro, nós temos a nossa luz, mas nós hoje estamos muito mais para vagalumes do que para o sol que irradia luz, energia e calor. Porque quando nós fazemos coisas boas, quando nós seguimos as orientações de Jesus contidas no seu Evangelho, nós brilhamos. A nossa pequena luz realça. Mas quando nós, invigilantes, imprudentes, egoístas, orgulhosos, ainda dominados pelo ciúme e pela inveja, nós nos aproveitamos dos nossos irmãos e companheiros, nós nos aproveitamos das situações que se apresentam, dos cargos, da autoridade, do poder, da influência, para advogar em causa própria, nós estamos, na realidade, apagando a pouca luz que nós temos. Então nós vivemos esse momento de oscilação. Ora brilhamos, ora apagamos. Por isso somos considerados os vagalumes espirituais. Mas dia haverá em que todos nós, cientes e conscientes de nossas responsabilidades, caminharemos com o Cristo, para o Cristo e com Cristo. Quando nós nos depararmos com o campo, nós não vamos simplesmente olhar a terra, as árvores. Nós não vamos simplesmente olhar e ver as vantagens que nós podemos ter. Não. Qual a utilidade que nós podemos fazer disso? A terra não é somente para proveito nosso. A terra não é somente para produzir. A terra não é somente para ofertar-nos uma oportunidade de trabalho. Não, ela exige cuidado, ela exige atenção. Quando nós falamos terra, nós estamos falando de um campo fértil a ser cultivado, não a terra, o planeta bendito que hoje nos acolhe. Então essa terra, ela oferece uma variedade enorme aos nossos olhos. Ali está o reino vegetal em toda a sua importância. Ali oferece a morada, oferece a oportunidade também da evolução, onde o reino animal se desenvolve, adianta-se espiritualmente na busca da sua função, que é atingir o hominal, atingir a fase de humanidade, para continuar a sua jornada evolutiva. Se nós olharmos a terra, simplesmente o campo fértil, e nós fomos plantando, colhendo, pensando em lucro, pensando simplesmente em produção, pensando simplesmente aí em adquirir lucros, em adquirir vantagens, vai haver um esgotamento dos nutrientes e desses resíduos tão necessários que ela precisa para se refazer. A mesma coisa somos nós. Então, quando Emmanuel nos diz lá, vê, pois, se a luz que existe em ti não sejam trevas. É porque muitas vezes as pequenas qualidades que nós temos, ao invés de nós potencializarmos em benefício do amar ao próximo como a si mesmo, nós estamos simplesmente destruindo uma oportunidade de aprendizado e de servir ao Evangelho do Cristo. As pessoas, os espíritos encarnados, aqueles que aqui se encontram muitas vezes em posição de cargos, de responsabilidades,
de direções, de conduzir, de pastorear as ovelhas do Cristo, tem que zelar pela segurança, pela alimentação, pelo esclarecimento, tem que ofertar condições dignas. E Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, é hoje um artigo que está sendo vendido em promoções. Cada um vende Deus à maneira que lhe convém. As denominações religiosas vulgarizaram o Deus Todo-Poderoso, vulgarizaram aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, fazendo com que os seus seguidores, fazendo com aqueles, os seus adeptos, se dirijam a Deus como a um serviçal, sempre pronto a atender às suas necessidades, onde as pessoas fazem pedidos, onde as pessoas muitas vezes fazem súplicas, mas querem ser atendidas de imediato. O doente quer cura, sim, mas será que ele quer ser curado? Será que ele quer deixar aquilo que o deixou doente? Não adianta nós combatermos somente o efeito, precisamos combater a causa. O que está causando essas situações? É essa luz divina que precisa brilhar. A luz, muitas vezes, é uma luz hipócrita, é uma luz aí, como o próprio Cristo disse, muitas pessoas usam dessa pseudo-luz para expoliar as viúvas, para se aproveitar dos ignorantes, para se aproveitar dos simples. Ignorantes não no sentido pejorativo da palavra, e ignorantes no sentido de desconhecimento do mundo espiritual. Todos nós que aqui estamos nesta terra bendita, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir. Nós temos que ajudar uns aos outros, olhar uns pelos outros. Aquilo que nós temos, nós precisamos distribuir. Aquilo que é bom para nós, precisamos levar e apresentar também aos nossos irmãos e aos nossos companheiros. Mas não, muitos absorvem esse conhecimento para si. Muitos ainda se acham superiores, melhores, se acham privilegiados. Então, é essa luz que Lucas está dizendo. É esse o exemplo que Emmanuel foi buscar para nós. Será que essa luz que nós hoje temos, não está ela sendo transformada em trevas? Quando nós não compartilhamos o conhecimento, quando nós não compartilhamos a informação, quando nós não sentimos a dor do nosso irmão, quando nós não compreendemos o significado da fome, porque tem a fome material, mas tem a fome espiritual, tem a sede material que pode ser saciada, mas e a sede espiritual? Nem todos podem ser essa fonte, nem todos têm condições de ser essa fonte. O pão material, nós podemos desenvolvê-lo e saciar a fome de várias maneiras, mas o pão espiritual, esse maná do deserto, esse pão que o Cristo multiplicou, é de responsabilidade daqueles que já procuram viver o Evangelho, mesmo nessa pequena luz. Uma luz, uma vela, um vagalume, na noite escura ilumina a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. É isso que nós precisamos ter em mente. Agora, tem pessoas que são vela, mas se acham que é o sol. Se ela se conscientizar de que ela é uma vela, ela vai servir como uma vela. A luz que a vela proporciona e tem utilidade. Agora, se ela quiser ser o sol, ela não vai alcançar o seu objetivo. Ela não vai alcançar as suas pretensões, porque é uma falsa expectativa, é uma falsa luz, onde ela está iludida, onde ela mesmo está se enganando. Por isso a recomendação, vê, pois, se a luz que nós achamos que temos, se toda essa luz que nós achamos que brilha em nós, será até quanto ela é verdadeira,
até quanto ela reflete o que verdadeiramente nós somos. E assim nós vamos caminhando, assim nós vamos servindo. Deus não espera que nós realizemos nesta jornada terrena, no mundo de provas e expiações, milagres, curas ou fatos mirabolantes ou excepcionais, sobrenaturais ou maravilhosos. Jesus nos recomendou, nos ensinou e exemplificou. Ele simplesmente pediu: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que cabe a nós nesse momento. Nós podemos ser bons, nós podemos ser caridosos, nós podemos exercitar a nossa fé, nós podemos colocar a caridade que já somos capazes de praticar como objetivo da nossa existência, mas nós precisamos ser reais, nós precisamos ser verdadeiros para conosco mesmo. E assim nós vamos caminhando, assim nós vamos seguindo em frente, nós vamos ajudando aos necessitados. E a cada boa obra, a cada momento em que nós praticamos os ensinamentos de Jesus, nós recebemos do Mestre aí a luz que nós podemos refletir, porque a luz do Cristo é a luz real. Então nós somos como um espelho. Quem é um pequeno espelho vai refletir pouca luz. Quem é um espelho médio reflete um pouco mais. E já temos aqueles que são capazes de refletir uma grande luz. Aí está uma prova exatamente disso. Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, a própria Madre Teresa. Nós temos as criaturas que vêm exatamente para nos exemplificar de que cada um de nós precisa ser naturalmente. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós somos capazes de servir. Não criar falsa expectativa, não querer simplesmente atos mirabolantes. O evangelho é simples, o evangelho é de uma humildade que todos nós temos capacidade de compreender. A luz que nos ilumina, ilumina todos, os bons, os maus, todas as raças, de todas as cores, de todos os matizes. A luz do Cristo, ela ilumina os bons, ela ilumina os maus. Só que aqueles que vão no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus não conseguem refletir a luz divina. Então eles só podem refletir a sua própria luz. Eles só podem iluminar de acordo com a luz que eles têm. E é nesse momento em que nós podemos trabalhar, que nós temos a capacidade de servir. Nós podemos potencializar, com a ajuda do Mestre querido, essas pequenas virtudes, a oportunidade de servir. Jesus, ele apara as nossas imperfeições, ele corrige os nossos defeitos. É como se o Cristo colocasse sobre nossos ombros um hábito, uma túnica que esconde as nossas deficiências, esconde os nossos defeitos para não serem vistos, para não chocar ainda os nossos irmãos. Mas a nossa capacidade de servir, ela vai sendo ampliada a partir do momento em que nós começamos a viver o Evangelho de Jesus na sua essência: amor, fé e caridade. O próprio, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde nós estamos falando fora da caridade não há salvação, lá nós temos o item onde diz: fora da caridade não há salvação, fora da verdade não há salvação. Qual a caridade? Sim, a caridade nós podemos fazer independente da nossa condição física, material. Todos nós podemos praticar caridade, que ela existe em uma diversidade de formas. E fora da verdade? Fora da verdade não há salvação? Quem de nós temos posse da verdade?
Quem de nós pode dizer, eu estou falando a verdade? Qual a doutrina tem posse da verdade absoluta? Qual religião pode dizer, não, nós conhecemos a verdade? Não, nós temos a verdade, nós vamos explicar. A verdade é o próprio Cristo, pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que Jesus está dizendo é exatamente essa busca pela luz espiritual, pela compreensão, pelo entendimento que auxilia na nossa evolução, ao mesmo tempo que nos oferece a oportunidade de servir, de amar, de perdoar, de consolar e de confortar. Quando Jesus diz, eu sou a verdade esclarece, a verdade liberta, mas cada um dos nossos irmãos, assim como nós, está em um degrau de aprendizado, está em um degrau de conhecimento. Então nós precisamos falar uma linguagem que ele entenda, uma linguagem que ele compreenda. Não se pode oferecer o sol somente a quem tem condições de ver a vela. Nós não podemos ofertar o sol a quem está acostumado somente com a escuridão. É aos poucos, a luz, para que a criatura vá se acostumando. A mesma coisa é a verdade. Então, hoje nós ensinamos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, nós estamos dizendo, Pai que está na altura, o Criador de todas as coisas, do alto, Ele vê as nossas necessidades, o nosso esforço, a nossa capacidade de servir. Nós não estamos acomodados, nós não estamos numa zona de conforto. E Ele vai atender, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que nós precisamos. Da mesma forma que nós ensinamos, da mesma forma que nós praticamos e professamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. E quando chegamos lá, é a mãe do Cristo, é nossa mãe, é a escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Da mesma forma, complementando quando nós falamos, Santa Maria, mãe de Jesus e nós. Ah, não é mãe de Deus? Deus não tem mãe, então nós estamos fazendo luz, mostrando que Maria é mãe de Jesus, que Deus é um, o Filho, Jesus, é outro e o Espírito. Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Ah, isso é luz. Nós estamos esclarecendo, nós estamos eliminando a ignorância, nós estamos eliminando crendices, misticismos, e isso é a luz que já brilha em nós. Então, que a nossa luz seja verdadeira, que a nossa luz seja real, que nós possamos refletir a lei divina, que nós possamos refletir o Cristo que já vive em cada um de nós. E que a misericórdia do Pai nos auxilie, nos ampare e nos sustente em nossa caminhada. Brilhemos com o Cristo, brilhemos para o Cristo. E onde estivermos e com quem estivermos, que possa eles verem, não a nós, que estamos também caminhando, assim como todos, mas que vejam o Cristo que já existe em cada um de nós. Graças a Deus e graças a Jesus.